Deus, nós vamos falar aqui um pouco sobre o batismo. Então nós vamos ler a passagem de Filipe e Eunuco, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 25. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 25. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: glória a Jesus. E tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias os samaritanos anunciaram, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, a rainha de Etiópia, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías e disse: o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como podereis entender se alguém não me ensine? Rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura em que lia era este: e foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi ferido, e o seu julgamento a quem contara a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nestas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui água, que me impede que seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a águas, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Digo graças a Deus. Graças. Aleluia. Bate palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, nós vemos aqui, glória a Deus, uma passagem de Filipe e Eunuco. Pedro e João estavam em Samaria anunciando a palavra de Deus. E depois que eles estavam ali anunciando o Evangelho do Senhor, tendo eles testificado e falado sobre a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E a Bíblia diz que muitas das aldeias dos samaritanos foram anunciado o Evangelho a ele. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo para que ele levantasse e descesse para o sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Glória a Deus. E então Filipe, ouvindo ali a voz de Deus, mais do que nunca, Filipe fez o que o Espírito Santo de Deus lhe ordenou. E a Bíblia diz que então existia um eunuco
Ele tinha ido a Jerusalém para a adoração, porque em Jerusalém eles faziam adoração de ano em ano ao Senhor ali em Jerusalém. Então estava aquele eunuco ali, parado no carro à beira da estrada, meditando o livro do profeta Isaías. E então a Bíblia diz que o Espírito de Deus falou com Filipe: Filipe, chega até este carro. E Filipe então chegou até o carro e viu que aquele eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías. Então Filipe perguntou a ele: entendes tu o que lê? Ele disse: como eu irei entender se não tem quem me ensine, quem me explique? Então aquele eunuco falou para Filipe: olha, esta passagem aqui está falando do profeta dele próprio ou de algum outro? Então Filipe subiu ao seu carro, sentou e começou a anunciar de Jesus para aquele eunuco a partir desta passagem bíblica do profeta Isaías, aonde o profeta falava exatamente sobre a vida, o nascimento e a morte de Jesus. Glória a Deus. Nós vemos, meus queridos irmãos, que toda a mensagem para ser explanada, para ser iniciada a divulgar, a falar de Jesus, ela tem o seu começo. Você tem que ler um livro, um capítulo, um versículo na Bíblia, para você começar a mensagem. Aquele eunuco, ele já tinha começado a leitura da palavra do profeta Isaías, porém ele não estava entendendo o que estava lendo. Aleluia. Então Filipe chegou até ele e começou a explicar, e falou, anunciou de Jesus. Eles foram descendo, andando na carruagem, e a Bíblia diz que Filipe foi anunciando Jesus, falando de Jesus para ele. Então aquele eunuco foi ouvindo as mensagens que Filipe estava lhe transmitindo, e foi crendo na mensagem, foi crendo de Jesus como Filho de Deus. Filipe anunciava Jesus para ele, e ele foi crendo, a ponto de, a Bíblia diz que eles andando, eles chegaram até um riacho, até um rio, e ali eunuco olhou para ele e disse: olha ali, eis ali as águas, o que me impede de ser batizado? Filipe diz: olha, é lícito, se de todo o seu coração verdadeiramente você crer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele disse: olha, eu creio que Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Então Filipe, naquele mesmo instante, já desceu com o eunuco ali até aquele riacho, e ali ele batizou o eunuco naquelas águas. A Bíblia diz que quando Filipe batizou o eunuco, que eles voltaram para a carruagem, Deus fez com que Filipe desaparecesse na frente de eunuco, e ele fosse aparecer em outra cidade bem longe. E a Bíblia diz que eles já não mais se viram a partir daquele dia. Aleluia. Glória a Deus, amém? Glória. Mesma coisa que eu estar aqui pregando aos irmãos, e de repente eu desapareço aqui e vou aparecer lá em outro lugar. Deus fez dessa maneira com Filipe. Glória a Deus, porque o que Deus tinha a fazer na vida do eunuco, ali Deus fez através de Filipe. Anunciou Jesus para Filipe, anunciou o arrependimento. Ele creu, arrependeu, confessou Jesus, e então foi batizado nas águas batismais. Glória a Deus. Eu fiz um estudo sobre o batismo aqui, dando as minhas explicações e tirando as referências bíblicas, para vocês poderem conhecer sobre o verdadeiro batismo. Porque eu conheço igreja que, se eu chegar lá hoje fumando e bebendo e dizer que quero me batizar, eles me batizam. Glória a Deus. Aleluia. Se eu chegar lá e ficar lá por alguns tempos congregando com eles, e depois de um certo tempo eu ainda amaziado, eu ainda usando vestes mundanas,
ou até mesmo falando palavras não adequadas para cristão, e dizer para eles que eu quero batizar, eles me batizam. Muitos são batizados dessa forma, sem estar libertos. E quando uma pessoa é batizada sem estar liberto, aquela pessoa se torna quase que impossível se libertar daquela opressão, daquele mal que ele está, daquele erro, daquele pecado ou daquela opressão maligna. Amém? Aleluia, Jesus. Por isso, o batismo ele significa sepultamento. Você nunca sepulta uma pessoa viva. Para você sepultar uma pessoa, ela precisa estar morta. Assim é uma pessoa para o batismo. Para você batizar uma pessoa, ela precisa ter se arrependido do seu pecado. Ela precisa ter deixado o seu pecado. Ela precisa mudar de vida. Como diz os pregadores tradicionais, os pregadores das igrejas tradicionais, eles têm que mudar os seus costumes. Porque muitos dizem que trajes não faz parte ou não dá direito de salvação. Não, os trajes, a vestimenta não salva ninguém. Porém, ela faz parte, ela é um conjunto. A salvação, ela é obtida de um conjunto. Tem que ter o conjunto para poder se adaptar e alcançar a salvação. Se fosse para o homem andar nu, para o homem e a mulher andar nu ou seminu, como eles querem, não precisava Deus, quando Adão e Eva pecou contra Deus lá no Jardim do Éden, não precisava Deus ter pegado da pele de um cordeiro e feito vestes para Adão e para Eva. Glória a Deus. Aleluia. Se fosse para o homem andar nu, a mulher andar nu, Deus não tinha falado através do seu Filho Jesus lá no livro de Apocalipse, para que vós comprais vestes de mim, para que vós tampe as vossas nudez. Se fosse para o homem e a mulher andar nu como eles querem hoje, no livro de Deuteronômio 22:5, Deus não tinha, ou é 5:22, Deus não tinha mandado que o homem não vestisse traje de mulher e a mulher não vestisse traje de homem, mostrando ali que a mulher tem o seu traje e o homem tem o seu traje, não é a mesma coisa. Agora, trazendo para o tempo de hoje o homem veste calça e a mulher também anda vestindo calça. Para o cristão isso não é adequado. Para o crente isso não se adapta. Isto é errado, porque a mulher tem os seus trajes e o homem também tem os seus trajes. A calça foi criada para a vestimenta do homem, não da mulher. Aleluia. Aí vem os teólogos, vem os estudiosos e vem os tradicionais dizer: ah, mas quem criou a calça foi o homem sexual, então se for assim, o homem também não pode usar. Ele pode ter sido um homem sexual, mas não deixou de ser homem. É a mesma coisa quando uma mulher, glória a Deus, ela quer ser homem. Ela quer ser homem, ela se comporta como homem, ela vive com outra mulher, fazendo a ocupação de um homem para aquela mulher, mas ela não deixou de ser mulher, ela continua sendo mulher. Então quem fez a calça foi um homem sexual, mas ele não deixou de ser homem. E pareceu ser ela, a calça, uma vestimenta própria e adequada para o homem, então ficou consagrada ao homem. Agora, se fosse para vestir conforme os israelitas ou os judeus, as vestes dos homens eram para ser tipo aquelas vestes de Cristo, aquela batina, aquelas vestes compridas, era para ser daquele jeito. E, além disso, a da mulher era para ser daquele jeito, mas tinha o seu formato diferente, tinha as suas cintas diferenciadas. Sempre o traje da mulher e do homem houve diferença. Glória a Deus, amém? Agora existem crentes que dizem que não tem nada a ver. É exatamente, irmãos, isso que se diz, não tem nada a ver, é que está fazendo com que muitos vão para o inferno.
Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vemos crentes dentro da igreja, tudo que o mundo lá está fazendo, eles estão fazendo dentro da igreja, diz que vão ser salvos. Se for assim, aqueles que estão lá no mundo, que não aceitaram Jesus, embora tenham que aceitar Jesus, mas vivendo no mundo do jeito que eles estão, irão ser salvos também. Aí como que fica Malaquias 3,18? Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Jesus. Ali a Bíblia está dizendo que tem que haver diferença. No livro de Reis, glória a Deus, capítulo 9, verso 4. A Bíblia diz que Eliseu foi conhecido por uma mulher pelo seu jeito de andar, o seu jeito de falar e o seu comportamento. O crente é conhecido por isso, pelo seu jeito de andar, falar e seu comportamento. Pedro, quando Jesus estava sendo julgado lá no Sinédrio, Pedro estava para o lado de fora, esquentando um fogo ali, porque era uma manhã fria. E a Bíblia diz que uma criada chegou até ele e disse: olha, tu verdadeiramente és um dele, porque você fala como ele, você traja como ele. Então o crente é conhecido até nos seus trajes. Glória a Jesus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Graças a Deus. Então nós vamos ver aqui esse estudo que eu fiz sobre o batismo. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Eunuco, ele precisou confessar que cria em Jesus e aceitou Jesus ali, para depois ele ser batizado. Só que aqui a Bíblia diz que ele foi batizado imediatamente, mas ele já conhecia a palavra. Então ele precisou fazer um concerto com Deus, e ele fez ali com Filipe naquele instante. Então hoje uma pessoa, quando aceita Jesus, no mundo em que vivemos hoje, onde existem pessoas, a maioria tão vaidosos, que para deixar a sua vaidade, o seu pecado, não é de um dia para o outro. Então tem que ter um tempo de preparação, onde a pessoa vai ouvir a mensagem, vai ouvir a pregação, e quando estiver próximo do batismo, ela vai receber aquele ensino, para ela se adaptar, e assim ela deixar aquilo que não é conveniente ao crente e se cumprir com o batismo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. O estudo que eu fiz aqui é o seguinte: diz assim: o batismo é a primeira ordenança do Evangelho, uma das instruções que o Senhor deu aos seus apóstolos foi: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. O Senhor Jesus falou: ide e ensinai as nações. Ensinar o que as nações? O Evangelho. Ensinar elas a guardar a palavra de Deus. Então, ide e ensinai as nações tudo que eu vos tenho ensinado, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha bem, tem igreja que batiza só em nome do Filho de Jesus. É errado. O batismo tem que ser no nome da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Só em nome do Pai não vale, só em nome do Filho não vale, só no nome do Espírito Santo não vale. Tem que ser no nome dos três: Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Então vamos lá. Batismo significa sepultamento. Eu falei agora, você nunca viu sepultar uma pessoa viva. Assim é o batismo. Ele é sepultamento de uma velha criatura, que ao sair das águas, ao batizar ali, ao sair das águas, sai uma nova criatura, uma nova pessoa perdoada e salva em Cristo Jesus. E já ressuscitada com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo aos Coríntios 5:17. Glória a Deus. Eu vou conferir para vocês, tá? Se vocês quiserem conferir também, quem tiver a Bíblia e quiser conferir, pode abrir a sua Bíblia aí.
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Vamos ver o que é que diz aqui em 2 aos Coríntios 5, 17. Diz assim: glória a Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus. Amém? Foi o que eu falei agora. A pessoa batizou, sepultou o velho homem e nasceu uma nova criatura. Tudo agora será novo a partir de agora. A partir do batismo nas águas, a pessoa que passar a ser uma nova pessoa em Cristo, todos os pecados cometidos até o batismo foram levados nas águas do batismo. Glória a Deus. Miqueias, Glória a Deus. capítulo 7 de Miqueias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos ver se a gente acha esse Miqueias aqui, porque Miqueias é o Velho Testamento, viu, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Miqueias, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz o Senhor é meu pastor, O Senhor é meu pastor. e nada me faltará. E nada me faltará. Glória a Deus. Miqueias, Aleluia, Jesus. deixa eu ver aqui, né, irmãos? Só o Senhor é Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória. Glória a Deus. Depois do profeta Jonas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aqui. Glória a Deus. Miqueias, falei capítulo 7, né? Capítulo 7, verso 19. Glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 7, verso 19 de Miqueias, que diz assim: tornará a piedade de nós, sujeitará os nossos iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Glória a Bem, Jesus. então a partir do momento que a pessoa desce as águas batismais, os seus pecados ficam tudo ali na profundeza do mar. Então você sai dali, como eu falei, repetindo, você sai das águas ali uma nova criatura, perdoada, sã, limpa e salva em Jesus. A sua vida dali para frente, glória a Deus, tem que manter aquela pessoa purificada, aquela pessoa sem pecado, sem mancha, para ter o direito do céu. Glória a Jesus. Agora vivendo uma nova vida, uma nova fé e um novo amor em Cristo. Éfeso 4, 5. Agora está vivendo uma nova vida, uma nova pessoa, glória a Deus, né? Em Cristo. Éfeso capítulo 4, glória a Deus, e o verso 5 diz assim: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Glória a Jesus. Bem, agora é tudo. Agora a pessoa foi. Tudo na vida da pessoa agora é novo. E ela vai servir um só Senhor. Vai ter uma só fé. Não existe duas fés. Aleluia. A fé é uma só. O batismo também é só aquele que você teve. Tem pessoas que batizam 2, 3, 4 vezes. Eu conheço pessoas que já pertenceu à igreja onde eu congregava, e saiu da igreja onde eu congreguei e foi para outra igreja, e lá se batizou de novo. Eu conheci pessoas que veio de outra igreja, dizendo que estava reconciliando, aceitando Jesus, chegou lá na igreja onde eu estava congregando, glória a Deus, o pastor na época batizou ela de novo. Quando foi descobrir, ela tinha batizado na Assembleia, na Universal e por último lá onde estava. Quer dizer, é válido o batismo dela? Só o perigo. Os outros é como um banho de água fria. Amém? Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Só se batizar que crê em Jesus. Glória a Deus.
Quem crê no batismo, que para crer no batismo tem que se arrepender dos seus pecados e o abandonar, aí terá salvação. Marcos 16:15. Marcos 16:15 está escrito assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura da terra. Quem crê, a palavra crê aí, e for batizado ao batismo, será salvo. Você viu que são os três que faz parte da salvação: crer, ser batizado, aí será salvo. Glória a Deus. Crer para ser batizado, para depois ser salvo. Então tem que estar os três juntos. Glória a Deus. O batismo é um novo nascimento. João 3:5. Vamos lá em João 3:5. Glória a Deus. Esse estudo aqui é eu mesmo que fiz isso. Aleluia. Hoje ainda, para estar ensinando aqui. João 3, capítulo 3, verso 5, né? Diz assim: glória a Deus. Jesus respondendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, ou aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Glória a Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. A água que diz aqui é o batismo, viu, irmãos? Aleluia. Aquele que não nasceu, morreu, desceu nas águas, morreu, nasceu. Aquele que não nascer da água e do Espírito. O Espírito é o quê? É o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo que João falou em capítulo 3 de Mateus, ele disse: após mim veio outro mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória Então, a Deus. quando Jesus disse aqui para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, Jesus estava dizendo que ele tinha que ser batizado nas águas para arrependimento do seu pecado e depois ser batizado no Espírito Santo para selo da promessa. Glória Amém? a Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Vamos continuar. Glória a Deus. O próprio Jesus, sem pecado, se batizou para deixar como exemplo que todos devem se batizar. Mateus 3,14. Glória a Deus. Mateus 3,14 está escrito aqui: mas João opunha-se, lhe dizendo: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir todas a justiça. Então ele permitiu. Quer dizer, João estava no Jordão batizando o povo que se arrependesse e que estava ali confessando os seus pecados diante de João, ali no Rio Jordão. E de repente, Jesus apareceu. Ele vivia dizendo: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vai vir um que é mais poderoso do que eu, ele vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E de repente João está ali pregando, ensinando a eles que deveriam se arrepender para ser batizado, porque era chegado a eles o reino dos céus. Jesus de repente se apresenta ali. Quando João vê Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João nunca tinha visto Jesus, embora os dois eram primos, mas eles nunca tinham se visto. O primeiro encontro de Jesus com João Batista foi ali no Rio Jordão, quando Jesus foi se batizar. Quando Jesus apresentou para João, querendo ser batizado por João, João disse: olha, eu que preciso ser batizado por ti, Senhor. Agora tu vem me pedir para te batizar. Jesus disse: João, deixa isso por enquanto, porque convém que cumpra as Escrituras. Glória a Deus. Estava escrito, tinha que cumprir. Então João, conhecendo as Escrituras, permitiu e batizou Jesus. Vamos prosseguir aqui a leitura para vocês verem. Glória a Deus. Verso 16: e tendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho comprazo. Glória a Deus. Olha bem, depois que Jesus batizou nas águas,
Ele saiu imediatamente. Aí o Espírito Santo de Deus desceu sobre a cabeça dele, e todos que estavam ali em volta no batismo, ouviu uma voz que dizia: esse que foi batizado agora, Jesus, é o meu filho amado. Deus falando: esse é o meu filho amado, em quem eu me compraço. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele batizou para ficar como exemplo para nós ver que depois que nós aceitarmos Jesus, depois que nós abandonarmos o nosso pecado, depois que nós conhecermos a verdade e passar a crer nele, nós também temos, glória a Deus, que se batizar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. No Evangelho de Mateus 28, 19, nós lemos lá no início, Jesus manda que devemos ensinar todas as nações, os povos, a guardar a palavra e os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Após Jesus voltar para o céu, na sessão que está em Atos capítulo 1, os discípulos seguiram pregando e ensinando a palavra, e os que aceitassem a Jesus eram batizados por ele. Atos 8, 16, onde nós lemos ali, irmãos, fala sobre Eunuco e Filipe, viu? Glória a Deus, é lá. E continuou os discípulos ensinando sobre o batismo. Atos 2:38. Então vamos lá em Atos 2:38. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos capítulo 2, verso 38. Atos é Novo Testamento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 2, verso 38 diz assim, ó. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer,